Eu sou o filho que sempre foi deixado de lado pelo meu pai. Desde que me lembro, ele era obcecado pelo meu irmão. Certa vez, ele me disse algo que me marcou profundamente: sabe, não me importa que você tenha sido aceito em uma faculdade de prestígio. Você vai estudar na faculdade local, porque não queremos que seu irmão fique com ciúme. Naquele momento, eu senti como se todo o meu esforço não tivesse valor algum. Mas, disfarcei a decepção. Sorri e respondi: ok, pai. Tudo bem, eu vou para a faculdade local. Mas com uma condição: quero morar nos dormitórios da faculdade. Ele concordou, e eu menti. Ao invés disso, fui para a faculdade de prestígio, com uma bolsa de estudos que ele nem fazia ideia. E quando ele descobrir, ele vai explodir de raiva. Agora, imagine, as mesmas pessoas que mal reconheceram sua existência por 3 anos, de repente querem que você apareça, finja ser parte da família e brinque de família feliz por um dia. Parece complicado, certo? Sempre foi assim comigo e minha família. Sempre complicado, sempre desigual. Deixe-me me apresentar: meu nome é Jonas, e a minha família, bem, chamá-la de família é ser generoso. O que você chama as pessoas que te deram à luz, mas que, ao encontrarem uma versão melhorada de você, simplesmente te ignoraram? Isso ainda pode ser chamado de família? Meus pais, Patrick e Maren, poderiam ter nos dado uma vida feliz, mas, desde sempre, sou tratado como o barulho de fundo. Tudo porque meu irmão, Roman, era o filho de ouro, o menino saudável e perfeito, aquele que todos queriam segurar e admirar. Enquanto isso, eu era o garoto magro e comum, aquele que passava despercebido. É doloroso pensar que essa diferença de tratamento entre nós dois começou tão cedo e foi apenas piorando com o tempo. Roman era um daqueles bebês fofos e saudáveis que chamavam a atenção de todos à primeira vista. Enquanto isso, eu era o menino magro, de aparência comum, que ninguém queria segurar. Isso, em teoria, não deveria ser algo que fizesse os pais tratarem os filhos de forma diferente, certo? Mas, com meus pais, Patrick e Maren, foi exatamente assim. Um mês após o nascimento de Roman, ele já havia se tornado o filho de ouro, o bebê que recebia elogios de todos. Não que ele fosse extraordinário, ele apenas era bonito, e as pessoas, claro, sempre adoram o protagonista. Eu era o figurante, sempre em segundo plano, esquecido. Você pode imaginar como foi minha infância? Meus pais me ignoravam, fornecendo apenas o básico para minhas necessidades, enquanto meu irmão, Roman, recebia todo o carinho e atenção. Ele logo se tornou arrogante, deixava todo aquele mimo subir a cabeça, e acabou crescendo como um verdadeiro pirralho mimado, sem se importar com ninguém além de si mesmo. E o nosso relacionamento? Bem, ele fez da sua missão pessoal transformar minha vida em um inferno. Eu era o garoto introvertido e brilhante, enquanto Roman era o valentão da história. Pode imaginar ser intimidado pelo próprio irmão mais novo? Pois é, essa era a minha realidade. Roman sempre conseguia o que queria, fazendo birras e acessos de raiva até que meus pais cedessem. Qualquer coisa que eu gostasse, ele tirava de mim sem pensar 2 vezes. Agora, coloque nesse cenário 2 pais tendenciosos, e você pode imaginar quão miserável minha infância foi. Meus pais, na verdade, foram a raiz de muitos dos meus problemas. Enquanto Roman era presenteado com brinquedos, atenção e elogios, eu cresci sabendo que nunca precisaria me preocupar com excesso de mimos. Meus aniversários eram uma formalidade. Minhas conquistas? Nunca significaram nada. Eu era apenas uma peça de fundo na família. Lembro-me de uma vez, na 3ª série, quando tirei 1 no meu boletim. Estava tão animado, pensei que, quem sabe, dessa vez eu poderia receber um elogio. Mas quando mostrei à minha mãe, tudo o que ouvi foi: ah, que bom! E logo ela voltou a falar sobre o desenho fofo que Roman havia feito, e claro, decidimos colocar na geladeira. Enquanto o cachorro torto desenhado por ele brilhava na geladeira, o meu boletim impecável foi jogado em uma gaveta qualquer, esquecido. Mas não eram apenas as pequenas coisas. Roman decidia onde passaríamos as férias em família, o que comeríamos no jantar e até o que assistiríamos na TV. E, toda vez que eu tentava opinar, era simplesmente ignorado. E aquele idiota do Roman? Ele fazia questão de esfregar na minha cara que ele era o rei da casa, enquanto eu não passava de um servo. Você consegue imaginar como eu me sentia? Era como se eu não tivesse lugar ali.
Acho que agora você começa a entender por que eu queria sair desse inferno o mais rápido possível. A oportunidade perfeita surgiu quando comecei a procurar faculdades. Consegui uma bolsa de estudos em uma das instituições mais prestigiadas do mundo, o tipo de faculdade que garante sucesso profissional. Era um sonho se tornando realidade. Mas, como tudo na minha vida, havia um problema: a faculdade ficava a alguns estados de distância. E, claro, meus pais não podiam me permitir algo tão grandioso. E por que não? Por causa de Roman, obviamente. Meus pais insistiram que eu ficasse na faculdade local. Disseram que era uma melhor opção para mim. E, claro, a desculpa principal era que Roman, que nunca foi brilhante academicamente, poderia se sentir mal se eu tivesse a oportunidade de estudar em uma instituição tão prestigiada. Como se isso fosse minha culpa. Roman poderia ter trabalhado duro, como eu fiz, mas nunca foi esse o caso. Para meus pais, nada disso fazia sentido. Eles não conseguiam ver que estavam me sufocando, tudo para garantir que eu não ofuscasse Roman. Era como se eles enxergassem algum tipo de potencial em mim, mas escolhessem ignorá-lo para não ameaçar o status de filho de ouro do Roman. Por que mais eles insistiriam tanto para que eu ficasse na faculdade local, enquanto Roman, que não tinha nem metade da minha ambição, recebia todo o incentivo do mundo? Eu deixei essa estupidez me afetar? Não. Já tinha sacrificado demais para tentar me encaixar nessa família maluca e tendenciosa. Decidi que era hora de dizer basta. Eu disse aos meus pais que só aceitaria estudar na faculdade local se eles me deixassem ficar nos dormitórios. Eles concordaram, satisfeitos por acharem que tinham me convencido a ficar perto de casa. Mas, mal sabiam eles, eu já tinha aceitado a bolsa de estudos da faculdade prestigiada e me mudado para outro estado. Enquanto meus pais acreditavam que eu estava na faculdade local, eu já estava trilhando meu caminho em um lugar muito melhor. A melhor parte? O curso de finanças que eu queria durava apenas 2 anos nessa faculdade, enquanto o mesmo curso na faculdade local levaria 4. Isso facilitou muito, porque significava que eu me formaria bem antes do que eles imaginavam. Honestamente, foi a melhor decisão que já tomei. Não só consegui escapar do inferno que meus pais haviam criado para mim, mas também porque essa faculdade era o caminho perfeito para o sucesso. Logo após me formar, consegui um emprego com um salário de 6 dígitos. Já estou nesse trabalho há 1 ano e, com sorte, estou prestes a ser promovido. Toda essa conquista? Bem, devo a bolsa de estudos que cobriu 70% dos custos, e o resto foi financiado com o dinheiro que meu pai enviava, acreditando que eu estava estudando na faculdade local. Sim, eu sei que isso soa errado, mas eu encaro como uma forma de vingança. Nos últimos 3 anos, mantive pouco contato com minha família. Havia algumas ligações ocasionais, 1 ou 2 visitas durante as férias, só para não levantarem suspeitas. Mas, fora isso, meus pais nunca demonstraram muito interesse em mim. Eles estavam satisfeitos com seu filho de ouro, Roman, e agora que o outro filho, aquele que eles tinham sido obrigados a cuidar, estava fora de suas vidas, não havia mais o que se preocupar. Era uma situação perfeita para os meus pais, eles tinham seu filho de ouro, Roman, e eu estava fora de suas vidas. Para ser honesto, eu estava até contente com esse arranjo. Quer dizer, às vezes doía pensar que meus pais não se importavam comigo o suficiente para perceber que eu tinha me mudado para outro estado. Mas a tristeza vinha misturada com o alívio de não ter mais a presença tóxica deles ao meu redor. Verdade seja dita, eu sentia falta de ter uma família. Não uma família disfuncional como a minha, mas uma que realmente se importasse comigo. Apesar de todos os amigos e luxos que conquistei, parecia que algo sempre faltava. Eu só queria uma família que se importasse de verdade, mas, honestamente, isso parecia impossível, até esta manhã. Hoje, meu pai me ligou. Para minha surpresa, ele me disse que Roman iria se casar e queria que eu estivesse lá alguns dias antes do casamento, para ajudar nos preparativos. Fiquei chocado. Meu pai, que praticamente me ignorou durante toda a vida, estava me pedindo para voltar para casa? Eu havia sonhado com esse momento por tanto tempo, esperando o dia em que seria reconhecido como parte da família. Ele disse que queria toda a família reunida no grande dia de Roman. E, pela primeira vez, eu me senti emocionado. Meus pais, que nunca me enxergaram como parte da família, agora me queriam lá. Esse novo reconhecimento foi emocionante, quase surreal. Mas então, a realidade me atingiu.
Essas são as mesmas pessoas que me ignoraram a vida toda. Eles nem sabiam que eu estava morando em outro estado há anos. Eu realmente queria voltar para casa e ser ignorado de novo, como sempre aconteceu. Agora, estou preso em um dilema. Parte de mim sente falta do que significa ter uma família, e seria bom, pela primeira vez, eles realmente se importarem comigo. Mas, ao mesmo tempo, lembro de todas as vezes em que esperei, ansiosamente, por um pouco de afeto e eles destruíram todas as minhas expectativas. E se, mais uma vez, acabar assim? Então, pessoal, o que vocês acham que eu deveria fazer? Devo aceitar o convite e ir ao casamento do meu irmão, só pelo bem da família? Ou devo manter minha decisão de continuar vivendo longe deles, sem permitir que me machuquem de novo? O que vocês fariam no meu lugar? A verdade é que essa situação é complicada. Por um lado, seria bom finalmente receber algum tipo de reconhecimento, mas, por outro, sei que pode ser apenas mais uma oportunidade para me decepcionarem. Agora, a história de hoje é interessante porque eu, o narrador, sou o excluído da família. Parece que ninguém nunca quis prestar atenção em mim, mas, com o casamento chegando, talvez haja alguma esperança. A questão é, eu realmente quero essa atenção deles agora? Já faz 2 dias e tive bastante tempo para pensar sobre o que deveria fazer. No final, decidi não aceitar o convite do meu pai para o casamento de Roman. E, honestamente, agora parece a melhor decisão que já tomei. Soiler, meus pais nunca mudam. Eles não mudaram, continuam sendo as mesmas pessoas egoístas de sempre, que fariam qualquer coisa para conseguir o que querem. Deixe-me continuar de onde parei. Depois de refletir bastante, mandei uma mensagem simples para o meu pai, dizendo que eu não poderia comparecer ao casamento. Sem desculpas elaboradas, apenas a verdade, eu não iria. Esperava alguma resistência, mas o que eu não esperava era a rapidez com que a manipulação começou. Em menos de 1 hora, meu telefone já estava explodindo de mensagens. Primeiro, foi minha mãe. Ela tentou me fazer sentir a maior culpa do mundo, perguntando se eu realmente queria perder o grande dia de Roman. Ela me questionou se eu queria ser esse irmão, aquele que decepciona a família. Continuou dizendo o quanto significaria para Roman ter o irmão mais velho presente nesse dia especial. E claro, ela tentou jogar a famosa carta, você só tem uma família. Mas aqui está a verdade, o grande dia de Roman não significava nada para mim. Roman nunca se importou com nenhum dos meus dias importantes, nenhum sequer. Sim, você só tem uma família, mas só se eles agirem como uma, entende? Disse a mesma coisa para minha mãe, que eu não iria. Quando a culpa não funcionou, meu pai entrou em cena com suas próprias táticas. No começo, ele tentou ser calmo, dizendo coisas como a família deve permanecer unida em momentos assim. Mas quando eu não cedi, ele jogou o sujo. Me ligou e disse que, se eu não aparecesse no casamento de Roman, eles parariam de pagar minhas mensalidades da faculdade. Ele alegou que não poderia permitir que as pessoas sussurrassem sobre como um dos filhos estava ausente em um momento tão importante. Era tudo sobre aparências, como sempre. Não se tratava de mim ou de Roman, mas sim de como a família seria vista pelos outros. Foi nesse momento que eu realmente perdi a paciência. Como alguém pode ser tão egoísta a ponto de ameaçar parar de pagar pela minha educação só para eu aparecer em um casamento? Ainda mais quando eu nem me importava com o dinheiro deles. Então, disse ao meu pai para parar de pagar as taxas da faculdade. Eu não iria ao casamento, e nada que ele dissesse mudaria isso. Ainda não contei a eles que me formei há 1 ano e que vivo em outro estado, com um emprego de 6 dígitos, uma vida que eles nunca poderiam me dar. Eu sei que, em algum momento, vou ter que contar a verdade, mas por enquanto, estou aproveitando o momento. A recusa em ir ao casamento deixou meu pai furioso. Ele começou a reclamar sobre como eu era ingrato, como sempre fui difícil. E, claro, ele ameaçou me tirar da faculdade local, como se fosse uma grande ameaça. Mal sabia ele que eu nunca estive matriculado lá. Sinceramente, não pude deixar de rir. Eu poderia ter contado a verdade na hora, mas onde estaria a diversão nisso? Agora, estou apenas esperando que ele vá até a faculdade local para tentar cancelar minha matrícula em uma faculdade na qual eu nunca estive. E estou ansioso para ver sua reação quando perceber que eu não preciso mais dele ou do dinheiro dele. Meu pai ficou furioso.
Ele não perdeu um segundo antes de me perguntar onde eu estava todo esse tempo e o que eu tinha feito com o dinheiro que ele mandou para minhas mensalidades da faculdade. Era como ver uma criança fazendo birra porque não conseguiu o brinquedo favorito, mas, desta vez, era meu pai enlouquecendo com tudo o que estava acontecendo. Depois da nossa última conversa, ele foi direto à faculdade local. E aqui começa a parte interessante, ele foi até lá para retirar meu nome da faculdade e me dar uma lição. Estava tão delirante que acreditou que cortar minha educação faria com que eu fosse ao casamento de Roman. Mal sabia ele que a surpresa seria dele. Quando meu pai chegou na faculdade e pediu para cancelar minha matrícula, a realidade o atingiu como um soco no estômago, não havia nenhum Jonas matriculado. Deve ter sido uma cena e tanto. Toda a humilhação que ele sofreu naquela visita estava presente no tom da sua ligação. Ele exigia respostas. Queria saber onde eu estava nos últimos 3 anos e o que eu tinha feito com o dinheiro que ele enviou. A situação era tão ridícula que eu não consegui segurar a risada. Depois de mais alguns gritos raivosos, decidi contar a verdade. Disse que já havia me formado há 1 ano com uma bolsa de estudos, e o dinheiro que ele mandou foi uma ajuda, mas não essencial. E, então, dei a ele a notícia mais chocante de todas: eu agora tinha um emprego com um salário de 6 dígitos. O silêncio do outro lado da linha foi quase palpável. Quando ele finalmente falou, sua decepção era evidente. Ele me perguntou se eu estava brincando, mas sabia que eu não estava. A realidade de que eu não era mais o filho dependente, mas um homem independente, deve ter sido uma pílula amarga de engolir. Eu estava preparado para o que viria a seguir. Assim que ele processou tudo, começou a me insultar. Me acusou de traí-lo, de mantê-los no escuro, de ser ingrato depois de tudo que ele fez por mim. E claro, ele mencionou como ele e minha mãe me ignoraram durante anos para mimar Roman, o filho favorito. Mas, então, veio a ideia mais ridícula de todas. Ele disse que a única maneira de me perdoar seria se eu fosse ao casamento de Roman para evitar qualquer fofoca sobre a família. Eu não conseguia acreditar. Mesmo depois de tudo, ele ainda só se importava com a imagem da família. Por que isso de repente o incomodava tanto? Eu disse a ele que não precisava do seu perdão, e muito menos de fazer parte de uma farsa de família feliz que eles estavam tentando mostrar ao mundo. Ele ainda estava desesperado, tentando me convencer a ir ao casamento. Mas eu estava decidido. Disse que não havia a menor chance de eu ir ao casamento do homem que arruinou minha infância. Foi aí que eu disse a ele que esse drama tinha se arrastado por tempo demais, e eu estava pronto para cortar os laços. Meu pai ficou em choque, mas eu não. Eu estava firme. Passei minha infância inteira levando tudo na brincadeira, mas agora não mais. Eu disse que não queria mais contato com nenhum deles, e que eles poderiam aproveitar o casamento de Roman sozinhos, enquanto eu seguiria com minha vida. Ele tentou a manipulação emocional novamente, dizendo que eu era seu filho e que deveria ir ao casamento do meu irmão. Mas, para mim, ele só tinha um filho, Roman. Ele era o único que importava para eles, e agora eu estava feliz em cortar esse vínculo. Sem dar outra chance de resposta, desliguei o telefone e bloqueei seu número. E agora aqui estou, oficialmente livre da presença tóxica da minha família. É um sentimento agridoce, porque nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto, mas também estou aliviado, porque sei que era algo necessário. Minha mãe começou a dizer o quanto sentia minha falta e como ela só queria ter o filho de volta. Ela disse que não importava o que eu ou meu pai fizemos, porque nada disso era relevante para ela. Tudo o que queria era que eu voltasse a fazer parte da família. Eu fiquei confuso. Onde estava essa energia antes, quando eu disse que estava cortando o contato? Eles não pareciam se importar. E agora, de repente, minha mãe queria consertar as coisas? Isso era muito suspeito, você não acha? Então, simplesmente desliguei o telefone, dizendo que falaria mais tarde. Tinha a sensação de que algo não estava certo. Decidi ligar para minha tia, irmã da minha mãe, para ver se ela sabia de algo. E, cara, o que ela me disse foi uma loucura e só confirmou minhas suspeitas. Aparentemente, o casamento de Roman foi um desastre completo, uma verdadeira tempestade de problemas. A noiva perfeita de Roman era na verdade uma golpista. Antes do casamento, ela convenceu Roman, meus pais e até outros familiares a investir todas as suas economias em uma oportunidade de investimento misteriosa e obscura. E adivinhem? Era tudo uma fraude. Ela pegou o dinheiro e sumiu. Não houve casamento.
Ela desapareceu, levando junto as economias da minha família. Mas isso não era tudo. Minha tia também revelou que meus pais estavam em uma situação ainda pior do que eu imaginava. Meu pai, que já estava com o negócio em péssimo estado, causou um escândalo com um cliente importante, o que resultou em uma grande perda. Isso apenas agravou a situação. Agora tudo fazia sentido, o desespero dele para me levar ao casamento não era por causa de família, mas sim para salvar a imagem dele, fingindo que nossa família ainda era perfeita e cheia de valores. Mas, claro, isso não deu certo. O fiasco com Roman e a golpista só piorou a reputação deles. Basicamente, eles estavam perdendo tudo. E para piorar as coisas, colocaram suas casas como garantia de um empréstimo para tentar salvar o negócio. Como você já deve imaginar, isso também deu errado. Agora, eles estavam prestes a perder a casa e tiveram que se mudar para um trailer decadente ou um pequeno apartamento, porque era tudo o que tinham. Agora tudo estava claro para mim. Minha mãe não me ligou porque sentia minha falta ou me queria de volta. Ela ligou porque estavam desesperados e me viam como a última esperança. Eles sabiam que eu estava bem, com uma vida estável, e queriam me usar como uma rede de segurança. Eu entendi tudo. Eles nunca se importaram comigo. Estavam ocupados demais cuidando de Roman e das suas necessidades. E agora, quando tudo deu errado, eles achavam que poderiam me usar para salvar a pele deles. Mas eu não ia cair nesse jogo. Não desta vez. Mas aqui está o detalhe, agora meus pais estão brigando com Roman. Eles o culpam por todo o fiasco do casamento e por todo o dinheiro que perderam. E, sinceramente, isso é meio engraçado. O filho de ouro, a pessoa em quem depositaram todas as expectativas, foi quem arruinou tudo. Não vou mentir, isso me deu uma sensação de satisfação. Finalmente, eles estavam percebendo o erro que cometeram. De qualquer forma, eu não podia me importar menos. Mantive distância desse drama. Depois que minha mãe me ligou, eu a bloqueei novamente. Não ia permitir que ela me manipulasse emocionalmente. Mas, claro, isso não impediu meus pais de tentar me alcançar. Eles estavam desesperados. E, um dia, sem aviso, apareceram na porta da minha casa. Não sei como conseguiram meu endereço, talvez tenham persuadido alguns dos meus antigos amigos. Mas isso não importava. Eles estavam lá, me lembrando de valores familiares e dizendo que eu, como filho mais velho, era responsável por eles. Sério? Eles me negligenciaram por anos, mas agora queriam que eu assumisse a responsabilidade por eles? Não consegui conter a indignação. Fiz o que eles mereciam, bati a porta na cara deles. Mesmo enquanto imploravam, dizendo que estavam oficialmente falidos e que gastaram as últimas economias reservando o voo para me encontrar. Que pena, não. Eu não iria ajudá-los. Mas não foi o fim. Alguns dias depois, Roman apareceu na minha porta. Ele estava chorando, literalmente implorando por ajuda. Dizia que sentia falta de ter o irmão mais velho em sua vida. Eu não sabia de qual irmão ele estava falando, porque tudo que me lembro dele é de ser o meu valentão. Disse isso a ele, mas Roman continuou implorando. Ele disse que meus pais estavam prestes a cortá-lo da família porque o culpavam por tudo o que havia acontecido. Mas, no final, o destino de Roman foi o mesmo que o dos meus pais. Fechei a porta na cara dele e o avisei que, se ele ou meus pais tentassem aparecer de novo, eu chamaria a polícia. Desde então, não ouvi mais nada deles, e honestamente, não me importo. Estou tão cansado dessa família tóxica. Não vou mentir, é um pouco triste que as coisas tenham chegado a esse ponto. O vazio que eles deixaram sempre vai estar na minha vida, mas eu não vou mais tolerar as porcarias deles só por ser família. Acho que essa é a conclusão da minha história. Espero que não haja mais drama, porque eu não vou permitir que eles voltem para a minha vida. Mais uma vez, obrigado por se juntar a nós hoje no Recanto das Histórias. Essa história foi uma loucura. Vamos ler alguns comentários sobre a história e conversar sobre isso. O primeiro comentário diz: Uau, seus pais foram da manipulação à culpa em cima de Roman quando tudo desabou. Isso é o que eu chamo de karma. Honestamente, você fez a coisa certa ao se manter firme. Não consigo imaginar a satisfação de saber que agora eles estão morando em um trailer, depois de te tratar tão mal por tanto tempo.
Continue seguindo em frente e não se deixe ser puxado de volta para essa bagunça. O segundo comentário é mais reflexivo. Entendo que seus pais foram horríveis, mas será que você não está sendo um pouco frio? Tudo bem, a história da formatura foi uma jogada de poder, mas agora eles estão morando em um trailer e sua mãe está chorando pedindo você de volta. Sou totalmente a favor de estabelecer limites, mas, cara, é sua família. Será que você pode realmente virar as costas para eles e deixá-los desamparados em um momento de necessidade? Agora, pessoal, deixem seus comentários abaixo. Qual lado vocês apoiam? Vamos conversar sobre isso. Tenham um ótimo dia e não se esqueçam de se inscrever, porque tenho mais histórias de relacionamentos chegando. Nos vemos amanhã.